E se todo o gelo da Terra derretesse? Nos últimos 10 a 20 anos, o derretimento do gelo polar tem se intensificado de forma alarmante. Cientistas e ambientalistas alertam constantemente para uma catástrofe global iminente. Com o efeito estufa aumentando ano após ano, o nível dos oceanos segue em elevação. No momento, isso ainda pode parecer sutil, mas as tendências atuais apontam para um futuro preocupante, com consequências drásticas para a humanidade e o planeta. Mas será que a situação é realmente tão assustadora? O quanto a atividade humana acelera esse processo? Para entender melhor os impactos do derretimento das geleiras e o papel das nossas ações nessa crise ambiental, continue conosco e descubra o que o futuro nos reserva. Ao longo da história da Terra, os polos foram cobertos e descobertos por camadas de gelo inúmeras vezes. Sempre que isso acontecia, a vida se reinventava e se adaptava. O principal fator por trás dessas mudanças cíclicas sempre foi a variação na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Quando esses gases atingiam níveis elevados, a temperatura global subia, derretendo o gelo e permitindo o crescimento de novas formas de vida. Com o tempo, os oceanos absorviam mais CO2, as temperaturas caíam e o ciclo recomeçava. Agora, porém, estamos vivendo uma nova fase desse processo, e a grande diferença é que a ação humana está acelerando tudo. Nos últimos 100 anos, a temperatura média do planeta aumentou cerca de 0,5 graus Celsius, o que já elevou o nível dos oceanos em 17 centímetros. Embora esse impacto ainda não tenha sido sentido de forma extrema, nas últimas décadas o gelo polar tem derretido cada vez mais rápido. No ritmo atual, os oceanos podem subir aproximadamente 1 metro a cada século. Se todo o gelo da Terra derretesse, os oceanos subiriam impressionantes 65 metros. Mas será que isso poderia acontecer? Existem mecanismos naturais que regulam o derretimento das geleiras. Um deles é a formação de pequenas poças de água na superfície do gelo durante os curtos verões polares. Essas poças funcionam como lentes, aumentando a absorção do calor solar, criando rachaduras e fazendo com que pedaços de geleira se desprendam e derreterão no oceano. Outro fator é a presença de algas microscópicas avermelhadas que crescem sobre a neve, reduzindo sua capacidade de refletir a luz solar e acelerando o aquecimento. Esses mecanismos sempre existiram e fazem parte do equilíbrio natural do planeta. No entanto, quando o gelo começa a derreter mais rápido do que consegue se regenerar, entramos em um cenário perigoso. A manutenção das normas ambientais e a redução das emissões de gases de efeito estufa são essenciais para tentar equilibrar esse processo. A comunidade científica internacional estabeleceu um limite seguro para o aumento da temperatura global, 1,5 graus Celsius por ano. Mas mesmo dentro desse limite, cálculos indicam que todo o gelo do planeta pode desaparecer em um período que varia de 5.000 anos. Previsão otimista, a apenas 80 anos. Previsão mais pessimista. Se os oceanos continuarem subindo, cidades inteiras poderão ser engolidas. Um aumento de apenas 1 metro colocaria Veneza, Astrachan e diversas ilhas em risco. Com 5 metros, perderíamos Kaliningrado, Vladivostok e várias cidades costeiras do Mar Negro e Mediterrâneo. 10 metros submergiriam Xangai, São Petersburgo e ilhas do Pacífico, além de ameaçar severamente a costa leste dos Estados Unidos e os países bálticos. E isso é só o começo. O futuro do planeta depende das escolhas que fazemos hoje. A questão não é apenas se o gelo vai derreter, mas quão rápido isso acontecerá e o que podemos fazer para minimizar os danos. Cada ação conta, e a conscientização global pode ser o fator decisivo para evitar um desastre sem precedentes. A natureza já mostrou que sempre encontra um jeito de se renovar. Mas será que estaremos aqui para ver isso acontecer? O destino da humanidade está, agora, nas nossas mãos. Se isso acontecer, cidades como Buenos Aires e Boston desaparecerão sob as águas. A Irlanda e grande parte do norte da Europa ficarão submersas, acessíveis apenas a mergulhadores e submarinos. Com o degelo total do Ártico e da Groenlândia, o nível do mar subirá mais 7 metros, inundando Nova York e Londres. Se todas as geleiras desaparecerem completamente, os oceanos avançarão por territórios como Veliki Novgorod e Rio de Janeiro, remodelando drasticamente o mapa do planeta. A Europa perderá praticamente todas as ilhas britânicas, além da Holanda, Dinamarca e os países bálticos. O Mediterrâneo, os mares Negro e Cáspio terão suas fronteiras ampliadas. Na Ásia, cidades superpopulosas serão devastadas, afetando cerca de 750 milhões de pessoas. As Américas também sofrerão grandes mudanças. O istmo entre a América do Norte e do Sul dará lugar a um estreito,
e partes inteiras da costa do Golfo serão engolidas pelo mar. Os rios Amazonas e Paraguai se transformarão em imensas baías marítimas, e as colinas de São Francisco se tornarão pequenas ilhas. A África será o continente menos afetado em termos de território perdido, mas o calor extremo tornará grande parte dela inabitável. Estados insulares do Pacífico praticamente desaparecerão. A Austrália ganhará um mar interior, cobrindo a região onde hoje vive cerca de 80% de sua população. E quem acredita que a Antártica se tornaria habitável pode se decepcionar. Grande parte do continente ficará abaixo do nível do mar. Ainda assim, os moradores de áreas montanhosas e regiões interiores não devem se sentir seguros. O mar pode ficar mais próximo do que imaginam. Além disso, o impacto ambiental será catastrófico. Como as geleiras são compostas de água doce, sua fusão alterará drasticamente a acidez e a concentração de sal dos oceanos, levando à morte em massa de espécies marinhas. Algo semelhante aconteceu no final do período Cambriano, quando um aumento repentino na concentração de oxigênio devastou a vida oceânica. O colapso ecológico se espalhará pela cadeia alimentar, afetando pássaros, animais terrestres e, eventualmente, os seres humanos. Os primeiros sinais da crise serão perceptíveis com o desaparecimento das zonas costeiras. Já falamos sobre os efeitos do aquecimento global no norte da Europa e no leste dos Estados Unidos. Hoje, essas regiões são banhadas por uma corrente oceânica quente, responsável pelo clima ameno. Com o colapso dessa corrente, uma nova era glacial pode se iniciar, levando a falhas nas colheitas, fome e migrações em massa para o interior dos continentes. Cada metro de terra tomado pelo mar reduzirá o espaço vital da humanidade, resultando em epidemias, fome e conflitos armados. Os cenários mais extremos descritos em filmes de ficção científica podem se tornar realidade. O que restar da humanidade poderá ser forçado a sobreviver em um deserto árido e inóspito ou se adaptar a uma vida aquática, sem jamais pisar em terra firme novamente. Obrigado por assistir este vídeo até o final. Se você quer saber mais sobre as consequências do aquecimento global e outros desastres ambientais, confira os outros vídeos do nosso canal. Até a próxima!